Então vamos nessa? Fala pessoal, eu sou o professor Santana, vou estar apresentando aqui para vocês a questão 56 da prova de eletrônica da Petrobras de 2021. Tá? Mas antes de apresentar para vocês, se eu gosto desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o joinha e para a gente estar aparecendo aí mais vezes para vocês, beleza pessoal? Então vamos lá. Bem, questão 56 foi uma questão de sinais e sistemas da prova da Petrobras. Foi a terceira questão de sinais e sistemas da prova, de 7. E ela dizia o seguinte: ela tinha um circuito RC aí, né? E falava, a afirmativa dela era: o circuito em questão fiz de segunda ordem. Afirmativa simples, né? Mas ela pode te enganar um pouco aí. É um circuito de segunda ordem? Como é que a gente consegue responder isso aí, né? Essa questão ela tem um circuito RC. Esse circuito RC é composto de resistor, né? E um capacitor. Resistência e capacitância. O que essas duas coisas aí têm em comum, né? Esses dois elementos? Eles são elementos passivos, tá? E elementos também chamados de elementos de armazenamento, no caso do capacitor ou do indutor. No caso, o capacitor aí é um elemento de armazenamento. E aí, a ordem do circuito ela vai ser dada de acordo com a quantidade de elementos de armazenamento que você tem no circuito. Mas calma, não é bem assim, não. Esses elementos ele também têm que estar eles independentes, né? Você não pode ter uma equivalência, tá, entre eles. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver um capacitor do lado do outro em paralelo, né, no caso, e eles você poder tirar o equivalente deles, vocês concordam comigo que pode ser um capacitor, né? Não precisa ser dois em paralelo, não é? Então pode ser um apenas. O indutor é a mesma coisa. Se tiver um indutor em paralelo com outro, você concorda que pode ser um. Ou até mesmo em série. Você concorda que pode ser um? Você tem equivalência entre eles? Então, se você tiver um capacitor, tá? Para o circuito inteiro, ele vai ser de primeira ordem. Então vamos lá, vamos botar os tipos aqui de circuitos que para a gente entender melhor. Esse circuito aí é um amplificador operacional, né? Um circuito de amplificação. E você tem quantos elementos aí de armazenamento? Você tem apenas um, né? Você tem um capacitor aí. Então, assim, ele não é um circuito linear, porque ele tem ele tem um amplificador operacional, mas ele é um circuito de primeira ordem, porque ele tem um capacitor aí. Ele não é não é um circuito de segunda ordem, é um circuito de primeira ordem, que ele tem um capacitância aí justamente na saída, né? Então, se tiver um capacitor ou um indutor, um circuito de primeira ordem, beleza? Se tiver um capacitor ou mais capacitores e um indutor ou mais indutores, veja que eu estou falando aqui um e o outro, não estou falando um ou o outro, tá? Um ou outro era no primeiro. Então, se eu tiver dois capacitores, dois indutores, três capacitores, um indutor, e tudo isso aí vai ser segunda ordem, beleza? Se tiver os dois, tá? Então, os dois segunda ordem, tá? Agora, se eu tiver dois capacitores ou mais, tá? Ou dois indutores ou mais, que possam ser representados como um único elemento, ou seja, que eu posso fazer o equivalente deles aí, tá? Nesse caso aqui, a gente consegue ver um indutor em paralelo com outro. Eu consigo fazer aí a equivalência deles, né? É aquela equivalência lá de 1 sobre L igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2. Beleza? Essa é a equivalência deles. Então, nesse caso aí, é um circuito de primeira ordem, porque tirando a equivalência, eu consigo fazer com que seja só um indutor, beleza? Não precisaria de dois indutores aí, então é um circuito de primeira ordem. Agora, se eu tiver certa forma que eu não consiga fazer a equivalência, né? Por exemplo, nesse caso aqui, que eu tenho o primeiro circuito aí, né? Você tem dois indutores, só que você tem uma resistência aí entre eles. Você consegue fazer a equivalência de um indutor com outro aí? Você não consegue. Você não consegue, você já tem aí um circuito de segunda ordem, não de primeira ordem. Mesma coisa o circuito ao lado.
você tem dois capacitores, mas você tem os dois capacitores e uma resistência no meio. Então, se tem resistência no meio, você não consegue fazer aí a equivalência dos capacitores, você não consegue dizer que ele é de primeira ordem, na verdade ele é de segunda ordem. Beleza, pessoal? Então, assim, para resumir, um capacitor ou indutor no circuito, primeira ordem. Um ou mais capacitores e um ou mais indutores, segunda ordem. Dependente se eu consigo fazer o equivalente deles ou não, tá? Se tem um e o outro, segunda ordem. Dois capacitores ou mais, ou dois indutores ou mais, desde que eu possa fazer a equivalência entre eles, né, vai ser um circuito de primeira ordem, tá? Agora, se eu tiver dois capacitores ou mais, ou dois indutores ou mais, quatro indutores, mas eu não consigo fazer equivalência entre eles de forma que eu consiga chegar no final com um indutor ou um capacitor equivalente, então é um segunda ordem, não vai ser um primeira ordem, tá? Portanto, no livro do Sadico, de fundamentos de circuitos elétricos, ele fala, né, um circuito de segunda ordem pode ter dois elementos de armazenamento de tipo distinto, ou do mesmo tipo, desde que esses não possam ser representados por um único elemento, por um único equivalente, né, no caso. Ele fala basicamente o que eu falei tudo aí, resumido, de que dessa regrinha aí, tá? Então, portanto, a questão está errada, porque ela fala que é um circuito de segunda ordem, na verdade só tem um capacitor aí, e portanto é de primeira ordem. Beleza, pessoal? Obrigado. E lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e dá um joinha aí, beleza? Abraço, pessoal. Até